7 técnicas japonesas para você nunca mais esquecer o que estudou. Você passa horas com o caderno aberto, faz resumo de tudo, grifa cada linha importante, relê o conteúdo várias vezes e quando chega na hora da prova, a cabeça trava completamente. Aquela sensação horrível de saber que estudou bastante, mas não conseguir lembrar de nada na hora certa. Pois é, esse problema é muito mais comum do que parece, e a boa notícia é que ele tem solução. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço, é simplesmente falta da técnica certa. No Japão, estudantes conseguem guardar uma quantidade absurda de informação estudando só 3 horas por dia, enquanto muita gente aqui passa o dobro do tempo estudando e retém muito menos. A diferença não está no tempo, está no método. Vou te mostrar as 7 técnicas que eles usam para isso. E pode acreditar, a última é a mais poderosa de todas. Técnica 1: recuperação ativa, o jeito samurai de estudar. Reler o caderno e ficar grifando dá aquela sensação boa de que você está aprendendo. Parece produtivo, parece que o conteúdo está entrando. Mas na prática, isso não cola quase nada na memória de longo prazo. Você reconhece a informação quando vê ela na frente, mas não consegue puxar ela sozinho quando precisa. E é exatamente isso que acontece na prova. Você precisa puxar a informação sem ela estar na sua frente. O que funciona de verdade é fechar tudo e tentar resgatar a informação só com a cabeça, sem olhar nada, sem apoio nenhum. Quanto mais você força esse resgate, mais forte e mais durável a memória fica, como se fosse um treino pesado para o seu cérebro. Cada vez que você tenta lembrar e consegue, aquela conexão neural fica mais forte. No Japão, as crianças usam isso desde pequenas para memorizar milhares de caracteres do kanji, e funciona tão bem que elas raramente esquecem o que aprenderam dessa forma. O processo na prática é bem simples. Estuda por uns 10 ou 15 minutos. Fecha o material, pega uma folha em branco e escreve tudo o que conseguir lembrar, sem olhar nada. Depois, abre o material e confere o que ficou faltando ou o que você errou. Esse momento de comparação é muito importante, porque é ali que você identifica exatamente o que ainda precisa de atenção. Começa com só 2 minutinhos por dia para treinar o hábito e em uma semana você já percebe claramente a diferença na forma como a informação fica gravada. Técnica 2: repetição espaçada. O cérebro tem um hábito bastante inconveniente de apagar o que você não revisita com frequência. Ele funciona assim. Se uma informação não é acessada por um tempo, ele entende que aquilo não é importante e começa a liberar espaço descartando esse conteúdo. A repetição espaçada age diretamente contra esse mecanismo. Ela programa revisões estratégicas no momento exato antes de a informação começar a desaparecer da sua cabeça. O esquema funciona da seguinte forma. Você estuda um conteúdo hoje, revisa amanhã, depois revisita em 3 ou 4 dias, em seguida após uma semana e, por fim, depois de um mês. Cada revisão reforça a memória e empurra o próximo esquecimento para mais longe no tempo. Com o passar das semanas, o intervalo entre as revisões vai aumentando porque a memória já está consolidada. Dá para fazer esse controle no caderno mesmo, anotando as datas de revisão. Ou usar algum aplicativo gratuito que faz todo esse gerenciamento automaticamente para você. Seguindo esse ritmo, você consegue lembrar de um assunto estudado há meses, como se tivesse visto ontem, e elimina de vez aquela sensação frustrante de estudar muito e ainda assim sentir que não sabe nada. Técnica 3: Kaizen. Melhorar um pouquinho todo dia. Tentar reformular toda a sua rotina de estudos de uma vez só é receita certa para desistir em poucos dias. O cérebro resiste a mudanças bruscas e quando a exigência é grande demais logo de cara, o esgotamento chega rápido e a motivação vai embora junto. O Kaizen é a filosofia japonesa que propõe exatamente o oposto disso. Em vez de uma grande transformação de uma vez, você melhora só um detalhe pequeno por dia e deixa o tempo fazer o trabalho pesado por você. Se hoje você estudou 25 minutos, amanhã faz 26. Se hoje você revisou 5 flashcards, amanhã revisa 6. Parece insignificante, mas esse acréscimo mínimo e constante se multiplica de um jeito surpreendente. Em 30 dias, você praticamente dobrou seu tempo de estudo
sem sentir que se esforçou mais do que o normal. Em 2 meses, sua rotina está completamente diferente, mais sólida, mais consistente, e as notas começam a subir de forma natural e progressiva, sem aquele esforço desesperado de última hora antes da prova. Técnica 4. Chunking. Quebrar o conteúdo em pedaços menores. Tentar engolir um assunto enorme de uma vez só é uma das principais razões pelas quais as pessoas travam nos estudos. O cérebro tem uma capacidade limitada de processar informações novas de uma vez, e quando você joga um volume grande demais, ele simplesmente sobrecarrega e retém muito pouco. O segredo está em picar o conteúdo em partes bem pequenas e dominar uma de cada vez antes de avançar para a próxima. Em vez de estudar equações do 2º grau tudo junto num único bloco, você divide assim. Primeiro entende o que a fórmula significa e para que ela serve. Depois aprende isoladamente como calcular o discriminante. Em seguida, descobre como encontrar as raízes a partir do resultado. Depois, pratica com alguns exemplos simples e só então junta todas as partes num entendimento completo. Cada etapa pequenininha concluída te dá mais confiança e cria uma base sólida para a próxima. Quando você chega no final desse processo, o assunto inteiro está na cabeça de um jeito muito mais organizado, sem aquele peso e aquela confusão de quem tentou absorver tudo de uma vez. Técnica 5. Concentração profunda. Foco total em blocos curtos. 4 horas estudando com o celular do lado, respondendo mensagem, checando notificação e pulando de assunto rendem muito menos do que 1 hora de foco completamente dedicado. O problema é que a maioria das pessoas acredita que tempo de estudo e qualidade de estudo são a mesma coisa, e não são. Você pode passar a tarde inteira na frente do caderno e absorver menos do que alguém que estudou 1 hora com atenção total. A proposta aqui é trabalhar em blocos de 25 minutos com concentração absoluta, sem se levantar, sem checar o celular, sem alternar entre assuntos diferentes. Só você e o conteúdo. Ao final de cada bloco, você descansa 5 minutos de verdade. Se levanta, toma água, areja a cabeça e depois retoma com energia renovada. Com o tempo, se você criar um ritual fixo associado ao estudo, sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira, no mesmo horário, seu cérebro começa a entrar no modo foco automaticamente assim que você sentar naquele ambiente. O simples ato de se sentar no lugar de estudo já vai disparar o estado mental de concentração. Você aprende muito mais em 1 hora assim do que em uma tarde inteira de estudo disperso e cheio de distrações. Técnica 6. Microprogresso. A lógica do microprogresso é dar passos tão pequenos que fica quase impossível falhar. Nada de tentar dominar um assunto enorme em um único dia. Você domina completamente uma coisa pequena antes de passar para a próxima, e isso faz toda a diferença tanto no aprendizado quanto na motivação. Pensa no exemplo de quem quer aprender inglês. Em vez de tentar memorizar 50 palavras por dia e acabar esquecendo a maioria delas em 2 ou 3 dias, você aprende só 3 palavras. Mas aprende de verdade, entende o contexto de uso, cria frases com elas, revisa no dia seguinte, usa em alguma situação real. No fim do mês, você tem 90 palavras que realmente ficaram gravadas e que você consegue usar com confiança. Comparado com alguém que tentou decorar 50 por dia e ficou com um vocabulário cheio de buracos, o resultado é incomparavelmente melhor. Além de funcionar muito mais na prática, essa sensação diária de progresso real mantém a motivação consistentemente elevada, o que é especialmente importante para quem está começando do zero e ainda não tem o hábito de estudo consolidado. Técnica 7. O professor invisível. Depois de estudar um conteúdo, tenta explicar ele em voz alta, como se você estivesse ensinando outra pessoa do zero. Pode ser para o espelho, para um familiar que topou ouvir, ou simplesmente gravando um áudio no celular para você mesmo ouvir depois. Toda vez que você travar no meio da explicação, não souber como continuar ou perceber que está sendo vago demais, esse é o sinal exato de que aquele ponto ainda não está realmente assimilado e precisa de mais atenção. Esse exercício é poderoso porque ele força o cérebro a organizar o conhecimento de uma forma coerente e estruturada, transformando aquele conteúdo que você leu e releu em memória de longo prazo de verdade.
Quando você apenas lê, seu cérebro processa de forma passiva. Quando você tenta explicar, ele precisa recuperar, organizar e articular a informação de forma ativa, e esse processo é muito mais eficiente para consolidar o aprendizado. Tenta explicar o funcionamento do sistema cardiovascular como se fosse para uma criança de 10 anos, por exemplo. Você vai perceber na hora o que entendeu de verdade e o que você só achava que tinha entendido. Quando você consegue ensinar um assunto de forma simples e clara, pode ter certeza que ele ficou gravado para valer. Essas 7 técnicas têm o potencial de mudar completamente a forma como você estuda e os resultados que você obtém. Mas não precisa aplicar todas de uma vez. Isso seria o oposto do Kaizen que a gente acabou de ver. Escolhe só uma, a que mais fez sentido para você, e coloca em prática por 7 dias seguidos, sem pular nenhum dia. 7 dias é tempo suficiente para você sentir na prática como aquela técnica funciona no seu contexto. Depois que ela vira hábito, você adiciona outra, e assim por diante. A transformação não vem de um esforço enorme por um curto período de tempo. Ela vem de pequenas ações consistentes repetidas ao longo do tempo. Você vai se surpreender com o quanto muda em pouco tempo.